Olá a todos e bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. O meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Bom, este episódio marca o início de uma série de episódios novos que nós vamos introduzir este ano sobre os períodos históricos do Antigo Egito. Uma série muito requisitada por nossos ouvintes. Sim, eu ia dizer isso. A pedido de muitas famílias, vamos aqui apresentar uma breve panorâmica dos vários períodos históricos do Antigo Egito, embora seja difícil exatamente decidir quando é que começa e quando é que acaba, não é? Como já falámos aqui várias vezes. Mas vamos dar início a esta série porque muitas vezes nós falamos de Império Antigo, Império Médio, Império Novo ou Reino, já sabem que é a mesma coisa, e torna-se difícil para muitas ouvintes localizar no tempo, e portanto achamos que fazia todo o sentido fazer assim uma espécie de uma breve viagem cronológica pelos vários períodos do Antigo Egito. E hoje começa essa série e começamos por onde, Luísa e Inês? Onde é que vamos dar início a esta série? Pelo princípio. Pelo princípio. O princípio. Inês sempre inteligentíssima. Começamos pelo princípio. E a pergunta é: que nome damos nós habitualmente ao princípio do Antigo Egito na egiptologia? Pois é interessante que menciones isso porque de facto onde é que começa a história do Antigo Egito? É uma discussão que nós já se calhar referimos quando é que acaba o Antigo Egito, também é uma discussão que ainda hoje há, mas quando começa o Antigo Egito também é outra discussão. E há quem considere que o período pré-histórico não é necessariamente parte do Antigo Egito. Portanto, não sei qual é a vossa opinião sobre este assunto. E tem aqueles que dizem que o período pré-histórico é pré-histórico porque não havia escrita nessa época, Exato. Né? Então a história é equivalente à escrita nessa conceptualização da história. Sim, na escola mais clássica, e isto não é só na egiptologia, se vemos na assiriologia ou nos estudos clássicos é igual. A definição mais clássica de início de história é o surgimento da escrita, de facto. E não é à toa que uma das obras mais famosas sobre a Ásia Ocidental Antiga, em português, recebeu o título de A História Começa na Suméria, e era a ideia precisamente da Suméria que tinha sido inventada a escrita, e portanto aí começaria a história. Claro que podemos ter outras definições do que é que dita o início da história e que se calhar até nem tem a ver com o surgimento dos humanos, mas pronto, mas para simplificar as coisas, o período que nos vamos referir hoje, já existem humanos há bastante tempo no Vale do Nilo e no Delta. E, portanto, no caso da egiptologia, habitualmente, se quisermos ser muito clássicos e até pensando nas nossas formações, não é? Na forma como nós aprendemos nos nossos mestrados, doutoramentos e etc., habitualmente começamos a história, não é? As primeiras aulas com o malfadado, ou bem-fadado, não sei, depende das pessoas, pré-dinástico, que reúne, enfim, admiradores, pessoas que não são assim tão apreciadas. Pronto, a Luísa já fez uma declaração de intenções, ótimo. Adoro o pré-dinástico. Eu quero já fazer aqui um disclaimer que não tenho qualquer relação afetiva com o pré-dinástico, nem de amor nem de ódio. Triste. Mas de facto o período que eu estudo é bastante posterior ao pré-dinástico. Mas aqui estamos. Sim, eu também acho que é importante realçar a nível de terminologia pré-história, o que é pré-história e o que é que não é, que no Antigo Egito aquilo que é considerado pré-história é diferente daquilo que é considerado pré-história noutros países. Ou seja, enquanto que se nós pensarmos que o evento que marca a história é o aparecimento da escrita, então no Egito a história começa muito mais cedo do que, por exemplo, em Portugal. Exato. Porque quando aparecem os primeiros vestígios de escrita, cerca de 3200 a.C., em Portugal, no território que hoje corresponde a Portugal, na Península Ibérica, ainda não existia a escrita. Portanto, está o Egito já na história, digamos assim, enquanto que a Península Ibérica ainda está na pré-história. Portanto, também é importante pensarmos que estas divisões são todas muito artificiais e que só por ser pré-história num sítio não é pré-história noutro, precisamente porque depende daquilo que nós consideramos ser a pré-história ou não. No Egito, essa divisão é ainda mais complicada porque, como já falamos várias vezes, a escrita egípcia é pictográfica, então não tem uma divisão assim muito definida entre imagens e escrita no Egito. Então, por exemplo, vamos falar mais disso depois, mas no período de Nagada, que é antes do Reino Antigo, já havia imagens, por exemplo, que depois parecem ser relacionadas a sinais da escrita que vem muito depois. Então, isso não é para dizer que nesses períodos muito anteriores ao começo da escrita no Egito já havia realmente escrita, mas sabemos que já havia o começo da conceptualização da escrita e da língua egípcia. Então, essa divisão é ainda mais... Não quero dizer que é errada, mas ainda mais exatamente, ainda mais complicada no Egito por causa disso. Claro. Sim, e o ponto que a Inês tocou das diferentes vivências do que nós chamamos de história, pré-história no espaço, é algo extraordinariamente importante até dentro do próprio território egípcio, não é? Se pensarmos nos contrastes entre norte e sul, ou entre vale
Vale e Delta, o que poderíamos chamar de surgimento da história, com todos os problemas que isso tem, também não se dá exatamente ao mesmo tempo, não é? E há momentos em que, por circunstâncias também da preservação do registro arqueológico, nos parece que diferentes territórios dentro do que é hoje o espaço egípcio estão em momentos distintos deste processo. E, portanto, quando nós dizemos pré-história, história, ou quando nos referimos à cultura de determinado sítio, na verdade temos que ter sempre em conta que há variabilidade no espaço e no tempo. Não é? Eu lembro-me quando comecei a estudar, como já disse aqui, a minha formação é em História. Quando eu comecei a estudar História, inicialmente era muito confuso a ideia de que o Neolítico, por exemplo, um dos períodos que vamos falar, não é exatamente ao mesmo tempo em todos os territórios. Ou seja, aquilo que corresponde ao Neolítico, que grosso modo é entendido como a fixação das populações e o surgimento da agricultura, não é? É mais complexo do que isto, mas para ser mais resumido, não se dá em todos os territórios do mundo ao mesmo tempo. E, portanto, é importante que fique esta ideia de que aquilo que nós vamos falar do pré-dinástico, no Antigo Egito, e também a distinção entre pré-dinástico e pré-história nem sempre é muito fácil entre a comunidade egiptológica, mas pronto, aquilo que nós vamos falar refere-se ao Egito em particular, portanto não pode ser extrapolado para outros territórios necessariamente ou automaticamente, e por outro também vamos referir a alguns sítios específicos, como por exemplo a Luísa já falou, de Nagada, precisamente porque são esses sítios que nos informam do ponto de vista arqueológico do que aí se passava. O que não quer dizer que noutras partes do Egito não fosse diferente. Claro, até porque quando estamos a falar de período pré-histórico, que é um período muito, muito, muito antigo, bom, já é complicado termos vestígios elaborados daquilo que teria ocorrido nessas datas. Então, se calhar, talvez seja importante traçar aqui uma breve cronologia daquilo que teria sido os desenvolvimentos pré-históricos e depois já históricos no princípio da história daquilo que nós consideramos ser o Antigo Egito, no território egípcio, claro, mais uma vez vai depender muito do sítio onde nós estamos e esta cronologia é para o território egípcio, mas podemos dizer então que a história da humanidade começa há milhares de anos atrás, portanto, aquilo que nós chamamos do Paleolítico no Egito vai começar em 500.000 a.C. até 7.000 a.C., portanto é um período de milhares e milhares de anos, sobre os quais temos relativamente pouca informação, não é? Se pensarmos que é tanto tempo. E aquilo que aparece acontecer durante este período é que gradualmente, muito devagarinho, ao longo deste tempo todo, temos uma ocupação de populações humanas ao longo do Vale do Nilo, que se vão espalhando ao longo do Vale do Nilo. E é importante também realçar que nesta altura, neste período, o Vale do Nilo era bastante estreito. Ou seja, hoje em dia nós temos ideia de que a área cultivável que está junto ao Nilo que é bastante ampla, porque as populações humanas que ali viveram durante séculos conseguiram conquistar muito terreno ao deserto. Mas por esta altura temos que pensar que a faixa cultivável, a faixa fértil junto ao Nilo seria bastante estreita e seria bastante mais perto ao rio do que aquilo que nós vemos hoje, o que implica também que as populações estariam talvez mais concentradas nessa pequena faixa do que nós vemos agora e que conseguem estar um pouco mais espalhadas para o interior, para o deserto. E sobre isso, eu acho também importante referirmos, às vezes esquecemos-nos de que a própria Terra, planeta e os seus diferentes elementos têm uma história, não é? A que habitualmente se chama geologia, não é? E que o curso do rio Nilo não era exatamente o mesmo do atual, sobretudo em períodos tão recuados como o Paleolítico. Sim. O rio Nilo, o seu curso foi sendo alterado quer por vontade humana, quer por fenómenos naturais. E, portanto, quando Inês se refere a uma fixação territorial ainda muito paulatina, não é? Devagar, ao longo dessa faixa estreita, não é exatamente no curso nilótico que hoje podemos observar. Exatamente. E eu acho que isso também é importante dizer. E por outro lado, não seria ainda um território tão árido. Isso também é interessante. Exatamente o que eu ia falar agora. Então, a faixa cultivável, que no Paleolítico, na verdade, nem havia cultivação ainda. Isso chega no Neolítico. Mas essa faixa que a Inês falou, mais cultivável, talvez mais habitável do Vale do Nilo, não quer dizer que o deserto era tão desértico, I guess, ou tão quanto é hoje. Então, por exemplo, não nessa época, um pouco depois, mas nós temos evidências de arte rupestre que inclui girafas, por exemplo, que são animais que hoje em dia não vivem mais naquela região, mas sabemos que viviam naquela época. Então, como o Miguel acabou de falar, também é importante considerar a história geológica dessa área que muito afetou a história humana. Sim, geológica, biológica, não é? Estavas a falar da girafa, eu acho sempre muito interessante como a girafa, de facto, não sobrevive no período faraónico, por dizer assim, não é? Quer dizer, quando é representada em relevos, por exemplo, em pinturas no Império Novo, já é quase como um animal, entre muitas aspas, exótico, mas na escrita hieroglífica subsiste. E de resto é o verbo ser, que significa prever, anunciar, dizer em voz alta. E portanto é engraçado como fica na memória coletiva, não é? Aquele animal que deixou
de viver naquele território porque passou a viver mais para sul, quando o território egípcio passa a ser mais desertificado, mais desértico, e portanto a girafa vai para um território mais da savana, mais para sul, não é? Mas é engraçado como fica na memória coletiva, ao ponto de ficar na escrita também. E eu gosto muito da ideia da girafa que anuncia, porque pensando num animal com um pescoço tão grande, não é? E que vê as coisas antes dos outros. Gosto muito dessa ideia. Sim, é incrível. E é importante precisamente referir aquilo que vocês estavam a dizer, não é? Estamos a falar de história humana, estamos a falar de história do planeta, ambiental, da fauna, da flora também. Tudo isto era muito diferente em 500 mil antes de Cristo. Não tínhamos as mesmas condições climáticas que temos agora. Portanto, é importante realçar as diferenças, como o território se vai mudando, o curso do Nilo vai mudando, o tipo de fauna e flora vai se alterando, mesmo até a umidade, não é? Tudo se altera ao longo deste período, portanto estamos a falar de vários milénios e, como a Luísa realçou, eu estava a falar em área cultivável, mas no Paleolítico ainda não temos agricultura. A maior parte das pessoas eram caçadores-recoletores, ou seja, eram pessoas que se alimentavam, não é? Sobreviviam, caçando alguns animais e também recolhendo frutos e plantas silvestres que poderiam ser utilizadas para a alimentação. A agricultura, a sedentarização, a domesticação de animais só começa a acontecer a partir do Neolítico, ou seja, a partir de cerca de 5.000 a.C. é que temos as primeiras provas e evidências arqueológicas de que as populações que viviam ao longo do Vale do Nilo começam então a embarcar nesta fase seguinte da história das populações humanas. E ao longo do Neolítico vemos então que há cada vez mais investimento na agricultura, as populações tornam-se fixas, em vez de andarem como caçadores-recoletores a passear de um lado para o outro atrás dos animais e movimentando-se com alguma regularidade, passam a estar fixas, mais ou menos fixas, não necessariamente 100% fixas, mas mais ou menos fixas num determinado local, e assim também se vê o crescimento de povoamentos, de aldeias, de locais de habitação, porque as pessoas começam a fixar-se e a formar comunidades que se vão desenvolvendo, portanto, ao longo do período que nós chamamos de Neolítico. E é nesse período que surge esse centro, esse sítio de Nagada, que já mencionamos antes. E por que é um sítio tão importante nessa época e é um dos sítios de onde vem mais informação? Essa época do Neolítico tardio até o final do Calcolítico é conhecido na egiptologia como o período de Nagada. E esse período é subdividido em Nagada 1, 2 e 3, mas Nagada é o marco de uma cultura, nessa época já era bem desenvolvida, já tínhamos, por exemplo, cerâmicas maravilhosas, e no Instagram a gente pode botar umas imagens pra vocês. Sim. Mas dá pra ver que nessa época já havia uma cultura desenvolvida no sentido de, por exemplo, cultura funerária, especialização artística, especializações comerciais até, era uma cultura muito desenvolvida, e Nagada, por isso, é realmente considerado o começo da cultura faraônica em muitas maneiras diferentes. Claro que não é... Tem gente que acha que Nagada é a mesma coisa do que a cultura faraônica, só um pouco anterior à cultura faraônica, e não é o caso, tá? Muitas diferenças também, mas nós conseguimos ver na cultura de Nagada muitas linhas que continuaram similar, mas que continuaram developing, mas não é uma, tipo, one-to-one correlation. Sim. Não é uma evolução linear. Isso. Não é uma evolução linear que de repente desenvolve-se aqui esta coisa Nagada e vai continuar sempre a ser desenvolvida da mesma forma até a época faraónica. Não é isso que acontece. E por isso é que também é importante, eu acho que este período da pré-história é muito importante para nós pensarmos algumas ideias erróneas que nós temos sobre a evolução e o desenvolvimento, que é uma coisa linear, o progresso que acontece sempre mais, melhor, e não é assim, não é? Então, como a Luísa estava a dizer, este período do Neolítico, e em particular a cultura de Nagada, caracteriza-se por uma grande especialização técnica. Já temos elementos de detalhe, nomeadamente na manufatura de cerâmica, extremamente importantes, e até alguns elementos decorativos, não é? Como a representação de alguns elementos de fauna, portanto alguns animais, até algumas figuras animais humanas, digamos assim, portanto de seres humanos, que já podemos observar. E também, como a Luísa estava a começar a dizer, ao nível da cultura funerária, eu acho particularmente interessante porque já temos alguns indícios em Nagada de uma crença em alguma coisa que não se limita à vida terrena. Eu estou a ser
algo cauteloso das minhas palavras, porque eu não sei se podemos chamar de religião, não sei se podemos chamar de além, mas a verdade é que quando vemos indivíduos sucessivamente enterrados da mesma forma, ou por exemplo, estou a pensar também, e peço desculpa se isto for um gatilho para alguém, mas em sepultamentos infantis, onde vemos, por exemplo, crianças enterradas com 1 ou 2 objetos que já fazem parte do que podemos chamar, com muitas aspas, um equipamento funerário, não é? Que vamos depois ver desenvolvido ao longo do tempo. Isto já nos aponta para a ideia de que há alguma continuidade da vida depois da morte. O que era? Qual era exatamente a crença? É-nos muito difícil saber. Mas a verdade é que, pensando que estes recipientes cerâmicos têm um custo de produção elevado, não se vai enterrar uma criança ou um adulto com 1 ou 2 vasos se isso não significar alguma coisa, não é? Não é à toa que se vai fazer isso. E, portanto, eu acho muito interessante. Tal como acho também muito importante referir, como a Luísa estava a dizer, que sim, podemos detectar elementos do que vai ser depois o mundo faraónico, mas isso não significa que a evolução seja linear. Aliás, na história, eu não vou dizer nunca, porque não posso dizer nunca, mas eu acho que raramente é, não é? Raramente uma coisa acontece diretamente por causa da outra. Portanto, causa e efeito é uma coisa que funciona melhor no cinema, na literatura, do que na história, não é? Mas pronto. Sem dúvida. Portanto, recapitulando assim, dando uma ideia, porque nós estamos a falar de muitos períodos diferentes, nós temos o Paleolítico, o Neolítico e o Calcolítico. No Paleolítico, que vai de 500.000 a.C. a 7.000 a.C., mais ou menos, nós temos uma ocupação gradual de populações humanas ao longo do Vale do Nilo. Depois, só cerca de 5.000 a.C., no princípio do Neolítico, é que vemos uma sedentarização, uma fixação em determinados locais, juntamente com uma agricultura, com a domesticação de animais e também com o crescimento de comunidades, de assentamentos, de populações e de aldeias, até podemos chamar assim. Depois no Calcolítico, no princípio do Calcolítico, então, que já vinha desde o final do Neolítico, temos então essa cultura de Nakada, e Nakada é o nome de uma região, uma cidade no sul do Egito, que se destacou precisamente arqueologicamente por causa destes materiais, mas não teria sido a única cultura que teria desenvolvido todas estas, ou seja, não foi só uma comunidade que de repente desenvolveu toda esta especialização a nível de produção, que desenvolveu o comércio não só dentro das suas comunidades, mas com comunidades fora, ou que começou a desenvolver, por exemplo, hierarquias sociais. Não foi só em Nakada, foi também noutros locais do Egito. Nós temos mais evidências para o Alto Egito do que para o Baixo Egito. Isto provavelmente deve-se a uma questão da preservação da arqueologia, dos vestígios arqueológicos, porque no Alto Egito o clima é mais seco e desértico e no Baixo Egito é mais úmido, mais pantanoso e, portanto, provavelmente por causa disto temos menos evidências arqueológicas. Não tem necessariamente a ver com o facto de que no Baixo Egito não aconteceu nada e as populações eram todas, não faziam nada da sua vida. Portanto, não terá sido essa necessariamente a situação. Mas pronto, nós vamos nos referir a Nakada porque foi assim o primeiro, ou talvez o achado que mais impressionou os arqueólogos no princípio do século XX, finais do século XIX, não é? Que descobriram estas culturas pré-históricas, mas não quer dizer que tenha sido só as pessoas em Nakada que desenvolveram estas questões. E ao longo do Calcolítico, claro, vamos ver mais centros comerciais, o comércio continua a desenvolver-se cada vez mais. Há aquilo, uma expressão que eu não gosto muito, que é complexidade social. Sim, exato. Parece que a sociedade não era complexa em tempos anteriores, que é um bocado estranho, mas o que isto quer dizer é que vemos cada vez mais hierarquias e cada vez mais diferenciação, talvez, social, entre diferentes camadas da população. Talvez seja uma melhor expressão do que complexidade social. Mas, portanto, ao longo deste período que nós chamamos de Calcolítico, há um desenvolvimento cada vez maior, também o número de pessoas por povoamento, por povoação também se desenvolve e, claro, estas comunidades estavam em contacto, portanto, este comércio também é uma forma de ajudar as pessoas a contactarem, mas também, provavelmente, não só o comércio, como o Guilherme referiu, também havia um desenvolvimento do pensamento funerário, do pensamento religioso, e tudo isto também vai implicar contactos e comunicações com outras populações, com os vizinhos, na verdade. Sim, e deixa-me só dizer uma coisa que para nós pode resultar óbvio, mas se calhar para quem nos ouve pode não ser assim. Nós, na verdade, estamos a falar de períodos históricos ou pré-históricos, arqueológicos, como quiserem, que são anteriores à unificação do Egito. Eu acho que isto pode ser particularmente importante referir porque nós temos uma ideia de um Egito faraónico, um Estado central, unificado, poderoso, ainda que com muitas oscilações ao longo dos seus milénios de existência, mas tudo aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo deste episódio se refere a momentos anteriores ao Egito enquanto Estado, território, entidade política, como preferirem, unificada.
ok? Portanto, estamos a estes povoamentos, como Nagada, por exemplo, seria incorreto da nossa parte dizer que Nagada, nesta altura, era a capital do Egito, porque o Egito, como hoje o entendemos, não existia sequer. Portanto, acho que é importante deixar essa nota para quem nos ouve. Sim, também acho importante diferenciar entre a unificação, entre aspas, uma palavra meio problemática nesse sentido, cultural e a unificação política. Porque a unificação cultural, na verdade, acontece no final do Nagada II, ou seja... Sim. Gente, anos 3.600, mais ou menos, eu acho, antes de Cristo. Que acontece quando a cultura de Nagada, já falamos que, enfim, não era uma cultura, não era só de um lugar, mas era a cultura do Alto Egito nessa época, etc., passa a ser encontrada também no Baixo Egito, ou seja, na área do Delta. Exato. E como esse processo aconteceu, não é claro. Tem gente que acha que foi uma unificação violenta. Não temos evidência para isso, não quer dizer que não foi o caso, mas pode ter sido um movimento de pessoas, pacífico, enfim, não sabemos como aconteceu, mas o fato é que nessa época a cultura de Nagada II, digamos assim, e Nagada 1, 2 e 3, há diferenças, por exemplo, na cultura da cerâmica, mas enfim, é muito detalhe aqui que sem imagens vai ser difícil de distinguir. Mas é essa Nagada 2 que começa a aparecer na área do Delta, e é nessa época então que começamos a ter uma cultura mais unificada, entre aspas, no Egito. Mas não quer dizer que nessa época já havia uma unificação política. Exato. E isso parece que acontece no final do Nagada 3, ou seja, 3.200 mais ou menos. Mas também é um tópico um pouco complicado. Eu não sei se vamos querer entrar aqui nesse... Acho que a gente tem que falar pelo menos no Narmer, né? Mas fora isso... Sim, nesse drama de quem é o primeiro. Pois Será é. que Narmer era Menes era Pois o é. túmulo, etc. Não sei. Sim, bem, antes de chegarmos aí, se calhar convém dizermos que, então, como já referimos, nesta altura, vamos passar então para o Nakada, o final do período Nakada, que é conhecido como Nakada 3, que se começa cerca de 3.200 a.C. e que muitas vezes é conhecido como o período protodinástico. Ou seja, todo este período seria pré-dinástico e o protodinástico começa a 3.200 a.C. E, portanto, nesta altura não há unificação política, apesar de já haver alguma, poderemos falar de unificação cultural, ou pelo menos algumas semelhanças culturais a nível da cultura material, a nível dos vestígios arqueológicos. E nesta altura temos alguns centros políticos bastante importantes, incluindo Hieracómpolis, não é verdade? Que é no Sim. Alto Egito. Ábidos. Abidos começa agora, exato. Sim, e Nagada. E Nagada são os três principais. Portanto, aquilo que nós talvez possamos chamar de proto-estados, Sim. definitivamente eram comunidades ou culturas que controlavam um território considerável e um considerável número de pessoas e tinham algum poder regional. Não sabemos muito bem o que é que terá ocorrido, lá está, que depois eventualmente leva à unificação de todas estas populações e à criação de um Egito unificado e das dinastias, mas também por volta desta altura do protodinástico, cerca de 3.200 a.C., há outro acontecimento importante, ou que pelo menos nós hoje em dia consideramos importante, que é o aparecimento dos primeiros vestígios da escrita hieroglífica. E como a Luísa mencionou, é difícil percebermos exatamente quando é que a escrita hieroglífica aparece, porque quando é que começamos a distinguir uma imagem por ser imagem ou um hieroglifo? Quando é que uma imagem passa a ser hieroglifo? Quando é que uma imagem passa a ser lida, digamos assim? Isso é que é mais complicado de definir, mas talvez possamos falar do túmulo UJ. Exato, Em eu ia Abidos. dizer isso, sim. Sim. É o clássico, não é? Apesar de todos os debates, continua a ser o clássico, eu acho. Adoro, gente, amo. E é dessa época na H3 também que podem achar engraçado, mas temos a dinastia 0, de fato. Não é a dinastia 1, é a dinastia 0, porque é antes dessa tal unificação política, então não é considerada uma dinastia faraônica, mas é uma, como a Inês já disse, tínhamos esses centros no Alto Egito, principalmente, que claramente tinham, não reis, mas líderes políticos muito importantes. E um desses era a pessoa que foi enterrada no túmulo UJ, em Ábidos, que é o primeiro lugar, não sei se eu acho que é o primeiro lugar onde temos realmente esses primeiros vestígios da escrita hieroglífica. Em etiquetas que achamos que várias eram associadas a vasos com vinho, por exemplo, que vinham da Palestina até. Então, sabemos que a pessoa que foi enterrada nesse túmulo tinha conexões fora do Egito até. Então, que isso Sim. demonstra o seu poder. Mas a túmula, Jesus. O túmulo
O Jota, eu adoro. A estrutura dele, achamos que representa uma casa, porque há vários compartimentos diferentes, com divisões que parecem portas. Então, acham que era a casa. Então, como o Guilherme disse, nessa época já claramente havia costumes funerários. E nesse caso, na tumba, o Jota, vários achados na tumba indicam que esse líder tinha muito poder. Por exemplo, esses vasos com vinho da Palestina. Também foi encontrado na tumba um pequeno cetro, eu acho que é de marfim, que muito depois na história faraônica sabemos que o cetro era um dos símbolos importantes da realeza. Nessa época, claro, não significava necessariamente a mesma coisa, mas, de novo, isso demonstra que essa pessoa era muito importante. E algumas pessoas acham que o nome desse rei seria o rei escorpião, porque várias dessas etiquetas tinham o símbolo de um escorpião. Não sei se... Bom, eu não vou entrar nessa. Talvez o nome dele seja o rei escorpião. Talvez. Fica no ar. E temos outros artefatos também relacionados a esse possível rei escorpião encontrados em Hieracómpolis com o artefato provavelmente mais importante dessa época, a tal paleta de Narmer. Sim. Quem quer falar sobre? Guilherme. Bom, recebe este nome de paleta. Bem, vamos às duas palavras então. Paleta e Narmer. Em primeiro lugar, paleta porque supostamente seria um exemplar das paletas cosméticas que temos vários exemplos para o pré e para o proto-dinástico em várias coleções espalhadas pelo mundo. Estas paletas seriam usadas para misturar pigmentos que depois seriam aplicados no rosto, portanto para efeitos cosméticos. Acontece que, bom, quem sou eu para falar de pré-dinástico uma vez mais, mas acontece que, repito, a paleta de Narmer provavelmente não foi usada para esse fim, apesar de ter uma forma similar. Já agora, estas paletas têm formas muitas vezes de fauna. Umas parecem mais, bom, para mim que sou leigo, umas parecem mais um peixe, outras uma tartaruga, mas seja como for, têm estas formas animais. A paleta de Narmer parece ter uma forma semelhante a outras do período, mas pelas suas dimensões e pelas análises materiais que foram feitas ao objeto, porque é um objeto muito famoso e portanto tem sido amplamente estudado, analisado, até laboratorialmente, em laboratórios, parece que não foi usada para misturar pigmentos e, portanto, seria uma paleta cerimonial. E cerimonial porquê? Porque a iconografia é uma paleta de grandes dimensões e a iconografia representaria aquilo que durante muito tempo foi tido como um acontecimento histórico e que hoje em dia também achamos que não é um acontecimento histórico, que então, durante muito tempo achou-se que a paleta de Narmer representaria o momento histórico em que o rei Narmer teria unificado o Alto e o Baixo Egito, ou se quiserem, o Sul e o Norte do Egito num único país. E de facto temos a representação de um soberano com as duas coroas, portanto a coroa do Alto e a coroa do Baixo Egito, a submeter inimigos, e já agora um parênteses porque é muito interessante, porque essa iconografia da submissão dos inimigos depois vai ficar para a história faraónica praticamente inteira, portanto é engraçado. Só que no resto da história faraónica geralmente se refere a não egípcios, nesse Exato, caso. estrangeiros, exatamente. E também temos a representação de criaturas mitológicas, criaturas de fauna que na verdade não correspondem a animais verdadeiros, por assim dizer. Mas portanto este objeto que atualmente se conserva no Museu do Cairo foi tido durante muito tempo como essa representação de um momento histórico, mas na verdade hoje acreditamos que corresponderia mais a um documento, bom, à falta de melhor termo, propagandístico, sobre a força do monarca, a força do soberano, do que propriamente representar o momento exato da unificação. O próprio nome de Narmer gera muita controvérsia no seio da egiptologia. Quem é que seria este Narmer? Foi efetivamente o primeiro rei do Egito unificado ou não? O que é que significa, não é? Como já falamos, esse Egito estar ou ser unificado. Seria a mesma pessoa que seria um sucessor de Narmer? Seria Narmer depois Menes, porque também encontramos objetos em que aparece escrito Men, e será que esse Men se referiria ao monarca Menes, que depois é mencionado em fontes clássicas? Enfim, é toda uma atrapalhada, uma confusão gigantesca neste início do Egito unificado, mas é um objeto que vamos certamente partilhar no Instagram, porque é um objeto incrível. Sim. A paleta de Narmer, gravado dos dois lados, com uma iconografia, bom, eu acho particularmente muito bonita, para além de tudo, mas pronto, de facto, provavelmente não terá sido usado como as suas paletas análogas, digamos, para misturar pigmentos para cosmética. Pois é, e essa unificação do Egito, quem quer que tenha sido a pessoa ou as pessoas
a unificarem o Egito, porque, mais uma vez, nós temos que pensar que estes processos não são coisas que acontecem num dia, são situações que acontecem ao longo de vários reinados, às vezes, ou até dentro do mesmo reinado, mas ao longo de vários anos, um longo período de tempo, mas, eventualmente, o território egípcio é unificado e a capital desse país unificado, que é o Egito, é estabelecida em Menfis, que em egípcio antigo tinha vários nomes, mas um deles era Men-Nefer, que dá origem a Mênfis. E então essa unificação territorial do Egito leva à fundação daquilo que nós chamamos a primeira dinastia, que começa cerca de 3100 a.C. E, mais uma vez, como disse o Guilherme, quem foi o primeiro rei da primeira dinastia? Foi Narmer, foi Aha, foi Narmer-Aha, foi Men ou Menes, bem, enfim, não sabemos. Mas o que eu acho até interessante é que nós conhecemos alguns nomes que associamos com a primeira dinastia, portanto há vários nomes até documentados, tendo em conta que é uma dinastia tão arcaica, não é? Que acontece em 3100 a.C., já temos bastantes nomes, e um deles até foi uma senhora, uma rainha, Mernit, que nós já mencionamos aqui, não foi? Foi no podcast sobre rainhas. No podcast. Exatamente, no podcast sobre rainhas, que eu fiz no princípio do ano. Temos que fazer outro. Pois temos. E o que é interessante, desde logo, também pensarmos que logo no início da história egípcia, um dos monarcas foi uma mulher. Este período das primeiras dinastias, a primeira e a segunda dinastia, ainda é considerado o final do período Nakada, ok? Portanto, apesar de já estarmos na história, não é? Porque já escrita, mais uma vez problemático, mas pronto, ainda é considerado o período Nakada, o final do período Nakada. E só a partir da terceira dinastia é que a grande maioria dos egiptólogos concorda, mais ou menos, que a partir da terceira dinastia então temos aquilo que nós chamamos o Império Antigo, que começa cerca de 2685 a.C. e que será o tópico de outro episódio, que não será hoje. Sim, será o episódio seguinte desta série histórica. Sim, a primeira e segunda dinastia já claramente não estamos mais no período chamado proto-dinástico, né? Já é a época arcaica, ou dinástico inicial. E, como já falamos várias vezes, não sabemos exatamente como essa unificação política ocorreu nessa época, mas sabemos que todos esses reis focaram no sítio de Ábidos. Ou seja, como a Inês disse, eu acho, antes, no Nagada 3, tínhamos esses 3 sítios principais, Hieracómpolis, Nagada e Ábidos. Nessa época já da primeira dinastia, Ábidos era, de longe, assim, o mais importante. A paleta de Narmer foi encontrada no templo de Horus, em Heracómpolis, ou seja, sabemos que pelo menos o templo de Heracómpolis continuava importante nessa época, mas como sítio real, da realeza mesmo, Ábidos claramente era o sítio real. E sabemos disso porque em Ábidos nós temos os túmulos de todos esses reis. Sim, sim. E por isso que eu gosto tanto do pré-dinástico, porque eu acho Ábidos um sítio fantástico. Os túmulos são demais. Sim, sabes, de cada vez que falamos aqui de Ábidos, e por cima neste episódio, não é? Onde este assentamento arqueológico é tão importante, eu só penso, ainda não fui a Ábidos e quero muito ir. Também não. Cada vez que falamos aqui... Eu só fui no templo de Sete. A parte dessa época geralmente não é aberta ao público, infelizmente. Sim, sim, é verdade. Mas esses reis em Ábidos tinham esses túmulos subterrâneos, que talvez tivessem uma superestrutura, que talvez fosse um montinho, que representa o montinho da criação do mundo, enfim, não sabemos. Mas esses túmulos eram subterrâneos, mas eles também tinham outros monumentos nesse sítio, chamados em inglês de funerary enclosures, em português talvez podemos traduzir como recintos funerários ou algo do tipo, que eram... Os túmulos eram perto do deserto, na área de Ábidos. Esses recintos funerários eram muito mais perto de onde achamos que a cidade de Ábidos era na época. E esses monumentos já foram escavados, isso são bem documentados. Não todos sobrevivem, mas pelos resquícios encontrados nesses monumentos, parece que esses recintos funerários eram locais de culto real durante a vida dos reis, ou seja, esse nome funerário é incorreto, e que eles eram, na verdade, destruídos quando os reis faleciam, e que um novo recinto funerário era então construído para um novo rei. E só temos, na verdade, o Shunet-el-Zebib, que sobrevive hoje em dia em Ábidos. Sugiro que pesquisem no Google, ou podemos postar a foto no Instagram também. É o único desses que sobrevive, construído de adobo, e ele pertence ao rei Hassahemui, da segunda dinastia, o último rei antes de Djoser, da terceira dinastia, e Djoser foi o primeiro a construir uma pirâmide em pedra. Exato. Então, podemos considerar que esses recintos funerários representam uma pontezinha, digamos assim, aos monumentos de pedra do Reino Antigo,
das pirâmides que vocês conhecem muito bem. E que, uma vez mais, falaremos no episódio seguinte. Sim, e convém realçar mais uma vez que nós estamos a falar de várias centenas de anos de desenvolvimento político, artístico, funerário, não é? Porque a primeira dinastia começa cerca de 3100 a.C. e a segunda dinastia acaba em 2685 a.C. Portanto, são vários séculos que separam Narmer, ou o fundador, ou a pessoa que unificou o Egito. Quem quer que tenha sido. Quem quer que essa pessoa tenha sido, ou pessoas do último rei da segunda dinastia, que é Khazahemui. E depois, então, sucede-lhe Djoser, que será o fundador da terceira dinastia e a pessoa que mandou construir a primeira pirâmide. Sim. E que teve o primeiro monumento funerário em pedra, como me referiu a Luísa, que é uma passagem importante de material, não é? Porque uma coisa é trabalhar com tijolos de adobe, outra coisa é trabalhar com blocos de pedra, não tem nada a ver, não é? Claro que a nossa Luísa prefere os tijolos. Só que Khazahemui, adoro Khazahemui, um dos meus reis favoritos, pra quem não sabe. Khazahemui também já tinha muita pedra usada no seu túmulo, em Ábidos. Então ele realmente representa essa transição entre a segunda dinastia e esse período arcaico e o reino antigo. Sem dúvida. Gente, ele é muito interessante, sério. O nome dele, gente, ele é muito legal. Eu vou falar rapidinho, tá? Porque ninguém merece. Mas Khazahemui e Peribsen são os dois reis que nós conhecemos melhor da segunda dinastia. E eu nem sei como falar disso de um jeito resumido, mas nessa época, esses reis já escreviam seu nome num símbolo chamado Serer, que é basicamente o deus Horus, que vocês sabem, que é o falcão Horus, em cima de uma representação... Fachada de palácio. Isso. Bom, talvez seja uma fachada de palácio. Basicamente uma representação de arquitetura. E dentro dessa fachada, eles escreviam o nome deles. Sempre com Horus em cima. Peribsen, o rei da segunda dinastia, chegou lá na parada e resolveu botar um Set em cima. Já falamos nesse podcast que bem depois desse período existia uma parte da mitologia falando do conflito entre Horus e Set. Sim. Aliás, Luís, ainda bem que estás a dizer isso, porque uma das coisas que eu queria também dizer antes deste episódio acabar é que no pré-dinástico, ou no dinástico, bem, aqui já estamos no dinástico inicial, não é? Mas já estamos a encontrar as primeiras evidências de um mitema, ou seja, um tema mitológico, um tema mítico, que vamos ver até ao período ptolomaico, que é o confronto entre Horus e o seu tio pouco, às vezes muito, depende do ponto de vista, amigável, Set. E já agora também só para esclarecer melhor o que a Luísa está a dizer, o nome de Horus depois vem a ser um dos 5 nomes pelos quais o rei, ou melhor dizendo, o monarca egípcio, podia ser referido. E portanto, como a Luísa estava a dizer, o amigo Peribsen troca as voltas e põe um Set em vez de um Horus. Isso, exatamente. E o Khazahemui, Khazahemui tem 2 reis, tá? Bom, ou não. Mas um rei, Khazahemui, que tem o Horus em cima, parece que ele existia um pouco antes ou mais ou menos na mesma época que Peribsen. Depois de um tempo, nós temos um rei Khazahemui, que tem o Set e o Horus em cima do Serer dele, ou seja, ele escreveu o seu nome com Set e Horus, e o seu nome Khazahemui, na verdade, significa algo como os dois senhores estão em paz. Ou seja, ele parece que está declarando que ele resolveu um conflito entre Horus e Set. Então tem gente que lê essa evidência como demonstração de uma guerra civil no Egito já nessa época, e que Khazahemui e Peribsen tiveram conflitos e que Khazahemui, enfim, ganhou a guerra e restaurou a paz. Não sabemos se isso é verdade. Sim. Mas isso, como o Gui já disse, demonstra que essa mitologia de Horus e Set já existia nessa época, em, 2600 a.C. Sim, e até porque as leituras mais antropológicas do conflito entre Horus e Set normalmente fazem remontar a um suposto conflito bélico-militar que teria acontecido entre o final do protodinástico e o dinástico inicial. Ou talvez até tivesse começado um pouco antes. Portanto, é muito comum, e se digitarem pré-dinástico ou Horus e Set no Google, por exemplo, ou num motor de busca académico, podem ver que muitos colegas que vêm da área da antropologia e que trabalham o pré-dinástico, o proto e o dinástico inicial da perspectiva da história da violência, por exemplo, ou da história do conflito. Até há autores que defendem que o Estado nasce do conflito. Enfim, depois são questões mais complexas e que não cabem aqui no episódio, mas de qualquer forma não estranha se virem o pré-dinástico muito associado à ideia de violência. Não significa que toda a gente fosse altamente violenta e que andassem todos a bater uns nos outros. Significa que talvez algumas formulações políticas tenham emergido do conflito. Ou não.
Não sei, mas é uma hipótese. Portanto, não estranho isso virem muita ideia da história da violência, da história do conflito associado ao pré-dinástico e ao dinástico inicial. Isso também acho que talvez um pouco devido ao fato de que os reis da primeira dinastia são os únicos com potenciais evidências de sacrifícios humanos nos seus túmulos. E não sei, podemos falar mais disso num episódio sobre costumes funerários, mas em várias culturas parece que tem essa coincidência de que os reis mais arcaicos, ou seja, aqueles que estavam realmente fundando o Estado, são relacionados a sacrifícios humanos. Por exemplo, em Ur, na Mesopotâmia, Exato. Temos o mesmo fenômeno. Sim, eu acho que depois convém falarmos disso noutro episódio, mas é uma pergunta que também me tem surgido recentemente a pessoas que estão interessadas em saber se os reis do Egito eram enterrados com os seus servos, com pessoas escravizadas, com as suas esposas, e isso não acontecia, mas nós temos evidências de facto de sacrifícios humanos só e apenas reservado aos reis da primeira dinastia, e depois isso deixa de acontecer. Ou seja, só agora aqui no princípio da história do Egito é que de facto temos algumas evidências de que esse fenómeno do sacrifício humano, das pessoas que são enterradas vivas talvez, ou que são mortas para serem enterradas com um monarca que falece, temos evidências para isso na primeira dinastia, mas depois isso não volta a acontecer, não se repete. É um acontecimento, digamos, entre aspas, isolado, porque só se dá durante um certo período logo no princípio da história do Egito e depois não volta a acontecer. E eu acho que para quem está interessado, eu sei que isto não é um livro sobre o Egito Antigo, nem sobre necessariamente a pré-história do Egito, mas eu acho que para quem está interessado nestes períodos da pré-história, na ideia da formação de uma cultura ou das culturas ou de civilização, não é? Que também é uma palavra problemática, da unificação, da criação de países, de estados, enfim, para quem tem interesse nestes tópicos, eu se calhar recomendava um livro que saiu há pouco tempo do David Graeber e do David Wengrow, que foi recentemente traduzido para português. Tem um nome ligeiramente diferente em português do Brasil e em português de Portugal. Em português do Brasil chama-se O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, e em português de Portugal chama-se O Princípio de Tudo, uma nova história da humanidade. E nós vamos pôr essa notazinha na descrição do episódio para as pessoas que estiverem interessadas poderem comprar, mas é um livro que discute estes temas da formação dos Estados, de culturas, de civilizações, enfim, do princípio da humanidade, e que acaba também por desmistificar certas ideias que nós temos que vêm do século XIX, do princípio do século XX, e que continuam a perdurar e não têm sido contestadas. E então estes investigadores vêm agora, por um lado, desmentir certas afirmações, por outro lado, apresentar novas evidências de descobertas que têm sido feitas ao longo dos anos, e também pôr as pessoas a pensarem um bocadinho em perspectivas diferentes daquilo que poderá ter sido o princípio da humanidade. Exato. E não é um livro com o qual todos concordem, não. Sim, mas, claro. Enfim, eu acho que é uma boa... É um livro muito interessante, principalmente, como a Inês disse, para quem tem interesse nesses tópicos, mas nos ciclos acadêmicos não é aceitado por todos. Só para, enfim, um disclaimer. Eu acho que nada nunca é aceito por toda a gente. Não. É isso que eu ia dizer. Esses livros populares, assim, geralmente acabam recebendo mais críticas, provavelmente porque têm mais visibilidade. Claro. Sim, já agora quando nós dizemos que um livro não é necessariamente aceito por toda a gente, ou quando dizemos que uma palavra é problemática, por definição, as palavras são território de disputa. E, portanto, se são território... O que é que eu quero dizer com isto? Uma definição, uma palavra recebe determinada definição, ou determinada acessão, geralmente porque a classe dominante determina que aquela é a acessão para aquele conceito. E o que significa que podemos encontrar sentidos diferentes para cada palavra e que as palavras, na verdade, vivem numa tensão, numa negociação entre diferentes sentidos. No final do dia, nós precisamos de comunicar, e por isso é que quando dizemos civilização e depois acrescentamos palavra problemática, ou cultura, palavra problemática, unificação, palavra problemática, Estado, palavra problemática, na verdade o que estamos a dizer é atenção que se calhar aquilo que nós estamos a chamar de Estado, unificação, cultura, civilização não é igual para toda a gente. E portanto não é para ser entendido como eles se calhar até nem sabem exatamente o que estão a falar. Bom, se calhar até pode ser o caso, mas mais importante do que isso é uma consciência, eu acho, da nossa parte, e em nós três isso é muito claro, eu acho que posso falar pelos três e pelas três, que as palavras têm uma natureza contingente, não é? E portanto hoje, 2023, estamos a dizer cultura de Nagada e se calhar em 3023 a palavra cultura associada a Nagada vai ser um absurdo, não sei. Claro. Mas portanto é só para deixar essa nota, não é? E a mesma coisa com o livro, não é dizer que o livro é menor ou menos importante, é simplesmente dar conta de que a ciência também se urde, também se constrói nesta discordância. E depois há um outro problema que tem a ver com a divulgação científica, que nem sempre é muito bem vista pela parte da comunidade académica, e isso é um grande problema. Mas pronto, isso seria um outro episódio. Sim, sem dúvida. Bem-vindos à academia. Exato. Sim.
Sim, mas eu acho que também a nuance é importante. Nós também, acho que aprendemos na escola e estamos muito habituados a dizer vais ao dicionário e vês o significado desta palavra. Mas as línguas evoluem, as palavras têm um significado diferente e de facto temos que tentar compreender que faz parte da vida, faz parte estas alterações nos sentidos das palavras, faz tudo parte. Eu penso sempre naquela palavra, Luísa, provavelmente não leste os Lusíadas, mas também não estou a recomendar que leias. Eu li partes na escola. Ok, não sabia. Ok, mas é que nós também... Gente, presta atenção, cara. Educação boa aqui, tá? Obrigada, continue. Nós também tivemos que ler partes dos Lusíadas na escola e eu lembro-me perfeitamente de haver uma palavra, que é a palavra nojo, que para nós, nojo, hoje em dia, significa uma coisa nojenta, não quer tocar naquilo, aquilo parece mesmo péssimo, mas que para Luís de Camões em 1500 e troca ao passo... A obra foi publicada em 1572, se não me engano. Exatamente, em 1572 significava sentir um pesar de alguém que faleceu, por exemplo. De luto, exato. De luto. Portanto, não tem nada a ver, é a mesma palavra, não tem nada a ver. Mas é engraçado porque no português jurídico, na linguagem jurídica, por exemplo, quando alguém... hoje falamos em cultura funerária, de repente agora alguém falece, mas pronto, quando alguém falece e a pessoa pode tirar um período de pausa do trabalho, esse período juridicamente é definido como período de nojo. Portanto, é engraçado que fica... Exatamente. Fica aí. Portanto, é importante pensarmos que as palavras, o significado das palavras vai-se alterando, vai mudando porque as línguas são orgânicas e não somos nós que servimos a língua serve-nos a nós. Por isso é que é importante também pensarmos estas grandes palavras, civilização, cultura, quem é que beneficiam? Mostram a história toda? Estão a ajudar-nos a compreender melhor os fenómenos sociais e humanos que se passavam na antiguidade? Ou estão simplesmente a complicar porque nos dão a ideia de uma coisa monolítica, de um bloco, de que as coisas aconteceram só de uma forma? Pronto, e também é um bocado a nossa função aqui, enquanto divulgadores de ciência, mostrar que isto são questões que nós estamos a ponderar. E não temos respostas. Não temos respostas. Exato. Mas a ideia aqui não é dar uma resposta categórica. Desconfiem sempre de pessoas que vos dão respostas categóricas. Porque normalmente as coisas, a vida não é preto e branco. Não é? A vida é uma nuance. A vida é feita de muitas coisinhas diferentes e cada pessoa tem o seu lado da história. Cada indivíduo, cada ator histórico também tem o seu lado da história, não é? Também tem a sua forma de ver as coisas. Portanto, enfim, a nuance é importante e por isso quando nós falamos que algo é problemático, é precisamente problemático porque nos dá uma visão monolítica, uma visão das coisas que se calhar não aceita a diversidade que de facto existia também no mundo antigo. Ninguém nunca concorda com toda a gente, não existe, é impossível. Estatisticamente falando, não há uma cultura humana, uma civilização humana, não há um conjunto de pessoas que concorde com a mesma coisa unanimemente. Não. As pessoas vão discordar hoje como na antiguidade. Isto também foi uma conversa que eu tive há relativamente pouco tempo, com uma pessoa que não está no mundo académico, atenção, nem sequer não é um investigador universitário, mas com quem eu estava a conversar e que falamos sobre o facto de ser comum o público considerar frequentemente que as pessoas na antiguidade eram estúpidas ou eram mais burras do que nós, que sabiam menos, que eram menos inteligentes. Que eram irracionais. Exatamente. E não, as pessoas não eram menos inteligentes, tinham recursos diferentes. Nós temos recursos a determinadas tecnologias, por exemplo, que as pessoas do mundo antigo não tinham. Portanto, elas experienciavam e vivenciavam o mundo de forma diferente nossa. Não eram menos inteligentes. Sem dúvida. E este período que estamos aqui a falar, só para trazer de volta para o pré-dinástico, foi um período muito alvo de interpretações absolutamente paternalistas por parte até... Racistas, né? Na verdade. Já nem ia aí, mas também, claro. Mas absolutamente, para além de racistas, paternalistas, na medida em que estes são, por parte de egiptólogos, no início da egiptologia, quase como estes são aqueles egípcios que ainda não eram bem egípcios. Ainda não eram assim tão desenvolvidos, ainda não eram assim tão avançados, mas vão dar origem aos verdadeiros egípcios, pináculo da civilização, que é o período faraónico. E, portanto, este discurso vingou durante muito tempo. Sim. Por parte da egiptologia ocidental branca, não é? E, portanto, acho que é importante referirmos isso. Não, já falamos disso aqui também no primeiro podcast que eu fiz, eu acho, que quando Flinders Petrie, por sinal, um arqueólogo muito bom na época dele, mas quando Flinders Petrie encontrou esses vestígios da cultura de Nagada, especificamente, ele achou que era ele chamava da raça dinástica, eu acho, que teria vindo fora do Egito, porque ninguém
acreditava que populações egípcias realmente teriam capacidade de produzir tais cerâmicas, etc. Sim, porque o continente africano não poderia ter produzido tal coisa, não é? Pois é. Ah, sim. Sim. Petrie, que era também eugenista. Sim. Bom, será outro episódio. O que só prova que as pessoas podem ser muita coisa ao mesmo tempo, lá está. Exato, somos todos seres complexos e já o éramos na Exato. pré-história, portanto... Nem mais. Acho um bom lugar para encerrar. Eu também acho excelente. Fantástico. Bom, foi o nosso resumo, o resumo possível do período pré-histórico do Antigo Egito, e quando fizermos um próximo episódio, então, nesta sequência, não é, dos períodos históricos e pré-históricos, o próximo episódio sobre este tema será então sobre o Império ou Reino Antigo. Isso mesmo. Não sei como a gente vai resumir isso, mas enfim. Veremos. Também só preciso fazer mais do que Veremos. não sei. Exato. Até lá, não se esqueçam de nos seguir na nossa página de Instagram, @3egiptologospodcast, o 3 em numeral árabe, portanto não é por extenso. Podem também enviar-nos os vossos e-mails com comentários, sugestões, críticas para podcast.egiptologia@gmail.com. Realçamos que essa série de episódios, na verdade, foi uma sugestão de um ouvinte, ou vários ouvintes nesse Exato. caso. Então, realmente, nós fazemos episódios que vocês querem ouvir. Então, Sim. avisem o que vocês querem ouvir. Sim, eu enfatizo sempre no final de cada episódio esta necessidade, mais do que necessidade, a vontade de entrar em contacto convosco, porque o vosso feedback é extraordinariamente importante até para a Sim. nossa programação. Atualmente, grande parte dos episódios que nós gravamos vem de pedidos Sim. vossos. E, portanto, não deixem de nos seguir no Instagram, de enviar os vossos comentários, sugestões, críticas para o e-mail e também por mensagem direta no Instagram. E já sabem, nós estamos à disposição para tudo e aqui continuamos com muita vontade. Não se esqueçam igualmente de nos avaliar na plataforma de podcasts onde habitualmente nos ouvem. Se for no Spotify, agradecemos muito as 5 estrelas. Se for no Apple Podcast, agradecemos não só as 5 estrelas, como também um comentário. E noutras plataformas que eu não sei também como funcionam, mas agradecemos sempre qualquer estrela, qualquer comentário. E, portanto, likes, comentários e afins são muito bem-vindos. E muito obrigado por continuarem desse lado. Obrigada, beijinhos, até à próxima. Tchau, até à próxima. Beijos.